chegou a hora de lavar prato. Buenos Aires, né, numa casca de noz, é o que a gente tá tendo aqui. E aqui na Argentina tem que ir de Malbec, né? A uva típica. Ele é uma escolha tradicional para quem vem aqui para Buenos Aires. Olá! Nós somos Rogério e Camila, estamos em uma longa expedição pela América do Sul e estamos começando oficialmente nosso primeiro vídeo na Argentina. Que delícia! Mais especificamente na cidade de Buenos Aires. No vídeo passado nós mostramos como foi entrar na Argentina pela fronteira de Frei Bentos. Se esse assunto te interessa, dá uma olhadinha no episódio anterior. E agora, chegando aqui, a gente pensou em fazer um vídeo enxuto, alguns dias, bem poucos dias, para encontrar uma amiga aqui, que inclusive vocês vão conhecer nesse vídeo. Mas chegando aqui, temos que confessar, Rogério já esteve 10 vezes em Buenos Aires, nós já estivemos aqui antes juntos e essa cidade é incrível. Então nós resolvemos alugar um Airbnb, considerando que estamos com um carro, mini motorhome, que vocês vão conhecer nesse vídeo, para fazer uma grande expedição, mas resolvemos parar um pouco para trabalhar. Vimos uma excelente oferta de Airbnb nessa cidade e o melhor, lugares incríveis, restaurantes deliciosos e o nosso câmbio, gente, em março de 2022 está extremamente favorável para nós brasileiros aqui nessa cidade. Então vem com a gente nesse vídeo que além de conhecer Buenos Aires, vocês vão conhecer lugares incríveis, super diferentes durante a nossa estadia aqui, que olha, já está fazendo um mês. E para escolher a dedo os lugares deliciosos que essa cidade tem a oferecer para a gente comer e beber, temos nesse vídeo a participação especial da nossa querida amiga Cláudia, do Minha Viagem, que também sabe de tudo aqui, já veio 2 vezes, né? Essa é a terceira vez. Só 2 vezes, é. E onde que a gente vai agora? Vamos comer no Villegas. Villegas Resto Bar. Ouvimos falar muito bem, então vamos tirar a prova dos 9. A gente vai dividir, vocês vão ver o que vai vir. Já temos algumas entradas aqui na mesa. Aqui uma empanada. E aqui, Rogério? Aqui temos uma morcilla. Na verdade, isso aqui me remete à minha infância e adolescência, quando minha tia, no interior de São Paulo, fazia. Ela é feita a partir do sangue do porco coagulado. É uma delícia. E aqui na Argentina eles têm muito... A explicação não parece uma delícia, mas eu sei que você gosta disso, que você já comeu em outros lugares. Bem temperado, bem texturizado, na temperatura certa. Eu adoro. Não há hora melhor num restaurante quando chega a comida, né? Aqui está nosso vacío, um dos cortes argentinos que a gente mais gosta, para acompanhar papas fritas e legumes grelhados. E a Cláudia vai de hamburguesa. Com bastante provolone. Tá no ponto que a gente... Ah, esse é o ponto da carne, hein? Esse é o ponto. Bom. Muito bom. O hambúrguer você já experimentou, Clau? Já? Tá muito gostoso, Tá bom. muito saboroso.
chegou a hora de lavar prato. Quanto que ficou tudo isso que a gente comeu? Bebeu, comeu, comemos bem, muito bem. Ainda pedimos uma sobremesa, jaz na nossa barriga e não teve foto. Foi uma panqueca de doce de leite. Uma delícia, tava muito bom. Ficou um total de 8.420 pesos argentinos. Não veio com a propina, nunca vem com a propina A propina é a gorjeta, que dá 842 pesos, né? Pelo menos 10%. Então, total, 9.262. Na cotação que nós pegamos, R$1 é 37,5 pesos. Dividido por nós três é o equivalente a R$82 por pessoa. A conta toda ficou R$247. Teve entrada? Teve entrada. Prato principal? Prato principal. Acompanhamento? Acompanhamento. Teve vinho? Teve vinho. Teve cerveja? Teve cerveja. Teve sobremesa? Teve sobremesa. Então acho que E teve água. Então acho que tá dentro, né? Muito dentro, a gente gostou. Teve felicidade? Muita felicidade. Então, gostamos bastante. aprovado. A carne muito boa, tudo muito bom. Aprovado. continuando nossa saga de comer e beber aqui em Buenos Aires, hoje nós vamos almoçar em um restaurante muito famoso. Ele é uma escolha tradicional para quem vem aqui para Buenos Aires, pela promessa da qualidade das suas carnes. Hoje o nosso almoço é aqui no Dom Julio. Por favor, você sabe que aconteceu isso? Não comigo, mas eu tenho conhecido que já entrou, aí o sommelier, aí realmente estava... Camila e eu já tínhamos vindo aqui no Dom Julio e a gente já sabia, né, um pouco do que esperar. Um ambiente maravilhoso, um atendimento excepcional. Pergunta, Torem? Sim. Sim. Graças. Chegou o banquete, gente. Então vamos lá, vamos explicar aqui. A Cláudia é uma carne de porco, que é o cerdo. Tem uma salada mista de folhas e tomate. De entradinha foi uns queijos bem gostosos. A gente estava aqui se divertindo com um pãozinho e queijo. Uma salada de batata e ovo. Batata e ovo. Um purê de batata. Papas. E aqui, mostra aí o ponto da sua carne. Está o astro. O astro rei. Nós pedimos, nós gostamos, né, no Brasil mais mal passado, né? Aqui eles têm um ponto rugoso. E aí ele até confirmou o ponto, a gente adora, assim. O rugoso é um depois do mal passado. Abaixo do mal passado. Tem o mal passado, tem o rugoso, tem o ao ponto e tem o bem passado, né? Bem o rugoso cocido. É bem cocido. Isso. Então, essa carinha aqui. Exatamente, é como nós gostamos. Bom apetite para nós. Bom apetite. Para acompanhar nosso orro de bife, nós vamos de Zuccardi, uma uva Malbec. E essa vinícola que fica no Vale do Uco, nós já visitamos a vinícola Zuccardi, da família Zuccardi, uma delícia. E aqui na Argentina tem que ir de Malbec, né? A uva típica da região. Estamos aqui no momento da digestão, depois desse bacanal gastronômico. É muita proteína, né? Para o estômago dar conta. Eu não reclamo porque o orro de bife estava fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. É chegada aquela hora. A hora que a gente dolorida, né? E aí, qual o veredito?
Aqui o total da conta ficou 19.266 com a propina, né, que é a gorjeta. E isso é equivalente a R$513 para nós três comermos. O que está incluso nisso foi uma garrafa de vinho e uma taça de vinho a mais, né, que a Cláudia tomou um vinho branco. Aí 2 garrafas de água, um ovo de bife e um cerdo, que foram as 2 proteínas. Os acompanhamentos, que foram um purê de batatas, uma salada de folhas e uma salada de batata. E mais uma entrada, que foi dos queijos artesanais, que estava uma delícia. Além disso, tem o cobierto. Então, esse banquete todo ficou R$513. Chegou no lugar que a gente vai almoçar. Estamos hoje com vontade de almoçar no equivalente em São Paulo, seria um boteco, um pé sujo, né? É o que eles chamam aqui de um bodegão. Nós vamos hoje almoçar em um bodegão, que é um restaurante sem luxo nenhum, né? Nada requintado, comida autêntica, bem tradicional. Geralmente é um estabelecimento que tem muito tempo já funcionando. Muito comum que cada bairro tem o seu e cada pessoa tem o seu preferido. A gente escolheu um aqui, um bodegão, que promete ter uma comida muito autêntica e muito boa, come-se muito bem, a um preço justo. Então vamos ver o que esse bodegão nos reserva. Devidamente instalados aqui no bodegão Almacém. O bodegão, ele basicamente tem inspiração culinária da Espanha, Itália e Alemanha. Os cardápios dos bodegões, eles são variados. Cada bodegão vai ter o seu cardápio. O interessante é tanto a decoração do lugar, que sempre mistura muita coisa histórica, vintage, bandeira de time, entre várias outras coisas de decoração. O que tem no cardápio de um bodegão? Bom, milanesa é uma comida típica. O portenho, ele come milanesa com frequência, quase todos os dias. Tem também pasta, esse aqui tá muito parecendo, né? Que é uma inspiração bem italiana. E aqui eles também fazem a parrilla ao carbone. A tradicional da parrilla, ela é a lenha, e aqui eles fazem ao carbone. E nós hoje estamos mais para carne. A gente já comeu carne, mas aqui nesse bodegão especificamente a gente vai de carne de novo. Bife de chouriço na mesa, purê de batata acompanhando, o cheiro tá magnífico. Vou falar que tá uma tortura ter que gravar aqui esse vídeo antes de começar a comer, porque o cheiro está inebriante. Aliás, eu vou pedir licença e vou começar a comer. Bom apetite. Um pouquinho de purê, vamos lá. Uma característica que dos restaurantes mais tradicionais, eu acho. Isso aqui na Argentina e no Uruguai. O ponto está espetacular, a textura está magnífica, a temperatura corretíssima. Tinha um pouquinho sem sal, mas isso é normal. E principalmente acho que nos bodegões, eles colocam inclusive sal fino na mesa. É muito normal a carne sair da parrilha sem muito sal ou quase sem sal. Existe um programa do governo, né, de saúde pública, inclusive, para diminuir o consumo de sal. Como o consumo de carne entre argentinos é muito grande, muito intenso, muito maior que o Brasil, por exemplo, esse programa, né, faz essa indicação de retirar ou diminuir muito o sal na carne durante o processo de cozimento, do assado, e servir assim, né, justamente para que não venha ali com sal carregado, sal grosso. Então foi a única observação. Uma capinha de gordura, claro que é importante para dar o sabor, dá para ver aqui uma pequena capa de gordura, já para ela ficar entremeada na carne. O purê, sensacional, eles estão tão bons no purê. Tá difícil falar, viu? Sabe que eu gosto de temperar a salada sem sal?
Eu gosto muito de azeite e o vinagre balsâmico. E como o vinagre já é um pouco mais ácido, eu não sinto falta nenhuma, em definitivo, do sal. Então isso funciona super bem e já ajuda nessa questão aí de ter uma alimentação mais saudável. Realmente muito saborosa, não tem sal. É o gosto da parrilha mesmo ali, o gosto da brasa, o gosto do carvão, é o gosto do churrasco, mas sem sal, o que permite que a gente sinta o gosto do alimento. Mas eu vou pôr um salzinho aqui também, igual o Rovês. Mas tá gostoso, macio, comida bem honesta. Muito bom. Algumas coisas a serem ditas sobre esse bodegão especificamente. É que geralmente nos bodegons as porções elas são muito bem servidas e dá para compartilhar e tudo mais. Só que aqui a gente já tinha lido isso nas avaliações. Inclusive a cerveja bem servida, né? As cervejas de 1 litro a gente adora. Generosa a porção de cerveja. Mas a porção aqui ela era um pouco menor. O que assim, problema nenhum, é só para vocês saberem que em tradição os bodegões têm pratos bem generosos como tradição. 2 cubiertos, 200 cada um. Cada um é 100, então ficou 200. Uma água sem gás, uma Heineken de 1 litro, que foi 670 pesos, e mais os nossos bifes de chorizo, que a gente pediu o mesmo, com acompanhamentos diferentes. Cada bife de chorizo com acompanhamento, 1.600 pesos, totalizando 4.310 pesos, mais a propina que eu estou arredondando, deixando 500. Então, somando tudo, ficou 4.810 pesos, fica R$ 128,26. Então, esse foi o valor do nosso almoço nesse bodegão, nesse domingo. O almoço estava bem gostoso, mas a gente considerou que saiu um pouco caro por ser um bodegão. Percebe que nosso trabalho é útil, né? Falar sobre essas coisas quando a gente está passeando, né? Para vocês saberem como é que funciona. De domingo não são todos os bodegons que estão abertos, então a gente está numa região super turística. Ali é o Obelisco, ó, atrás da gente é o Obelisco, aqui é a Corrientes. O bodegão que nós fomos fica numa travessa da Corrientes, então acaba que é um pouco mais caro mesmo. Mas assim, o almoço estava bem gostoso. Mas a proposta do bodegão são comidas um pouco mais em conta e um valor mais acessível. Quais sabores tem aí? Mousse de chocolate e super dulce de leite, que parece que é um super famoso aqui. Vamos provar. Provare. Vê se é tudo isso mesmo. Nossa, parece. Eu tô comendo um pote de doce de leite direto. É mesmo? E o nosso, qual que é? Do que é? É o mesmo da qual super doce de leite. Que ela indicou, por isso que a gente pegou. Pana alla cereza. Porque eu gosto de cereja. Pana? Alla cereza. Tá. A cereja. Boa. Boa. Pana, corta, pana. Cadori Gelateria. Onde você viu esse lugar? A Paulinha, da Viajando com Mala Rosa, indicou essa sorveteria que parece que é super tradicional. Inclusive tem até uma plaquinha ali no começo de tradicional mesmo, de Paquito, sempre tem essa sorveteria aqui. Delícia. Vou provar.
falei que esse vídeo ia ser uma delícia? Bom, a ideia desse vídeo, mais do que mostrar lugares deliciosos sobre onde comer carne boa em Buenos Aires, era também compartilhar um pouco da cultura dos portenhos. Afinal de contas, não tem jeito melhor de fazer isso do que através da comida. E como eu disse no começo do vídeo, nós estamos passando uma temporada aqui nessa cidade maravilhosa e no próximo vídeo nós vamos falar de comidas típicas de Buenos Aires. Não só de Buenos Aires, mas também de toda a Argentina. E como sempre, trazendo informações, curiosidades e dicas relevantes para vocês. Inclusive, para você que está acompanhando a nossa expedição, primeiro, nosso muito obrigado de coração. E segundo, você deve ter percebido que a gente está se esforçando para trazer conteúdo histórico, geográfico, cultural, entre várias outras coisas aí para os nossos vídeos. Por isso, não esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo. Também deixe nos comentários se vocês gostariam de saber algo mais sobre Buenos Aires ou se gostaram desse vídeo, para ajudar a gente a planejar os próximos vídeos por aqui. E por último, se inscreva em nosso canal para acompanhar a nossa expedição, que está maravilhosa e que a gente está se esforçando para compartilhar com vocês os lugares belíssimos por onde nós estamos passando e também para ajudar a vocês a planejarem as suas próprias viagens. Até a próxima! Tchau!